Glória a Deus. Você pode se sentar, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, nós estamos em uma série de mensagens intitulada Dias Melhores Virão. Essas mensagens são naturalmente baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus, mas a sequência dos temas vem do livro Dias Melhores Virão, do autor Max Lucado. Eu quero desafiar você, se você puder ler esse livro. Se você não tiver tempo para ler, tem o audiolivro no YouTube, de graça, você pode ouvir. Mas é uma leitura ou uma audição muito interessante para esses tempos que nós estamos vivendo. Porque em tempos de crise, de lutas, de dificuldades, às vezes nós perdemos um pouco o foco. Às vezes nós tiramos o nosso coração, a nossa percepção do vertical de Deus, dos céus, do trono de Deus, e nós ficamos muito presos às circunstâncias que nos rodeiam. E isso nos leva muitas vezes a que o nosso mundo interior fique perdido, fique desorientado. É como um navio no meio de uma tempestade que não tem um farol, não tem uma referência. E é muito fácil você perceber quando é que você tirou o foco de Deus. Você está perdido. Qualquer coisa te desestabiliza, qualquer coisa tira a tua atenção, qualquer coisa tira a sua motivação, qualquer coisa te abate, qualquer coisa te afeta. Porque você não tem uma firmeza de rumo e de direção. E eu estou dizendo isso não é para você naturalmente avaliar a vida do outro, mas para que você faça uma autoanálise. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de lutas, de crises, de tempestades, de desertos, de perdas, como é que está o seu coração? Como é que está o seu mundo interior? Como é que você está a hora que você encosta a cabeça no travesseiro para dormir? Como é que tem estado a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus? Você tem conseguido se colocar diante de Deus em oração? Você tem conseguido estabelecer uma comunicação com o Pai em oração? Nosso tema de hoje é a oração. E é interessante que nos momentos de lutas, quando nós vemos situações de crise, de tempestade, a nossa alma ansiosa, ela sempre quer achar uma maneira prática de ajudar. A gente sempre está procurando alguma coisa para fazer. E veja, eu não estou dizendo que para você ser um cristão você não pode fazer nada, você tem que ficar paralisado, não é isso. O problema é que às vezes nós ficamos tão ansiosos em fazer algo para ajudar, para apoiar, para de alguma maneira amenizar o sofrimento de quem está perto da gente, que nós deixamos de lado algo que é muito mais importante, eu diria o mais importante, que é levar aquela situação até o trono de Deus, levar aquela situação em oração até para poder decidir melhor o que fazer, até para poder ter uma direção de Deus sobre o que deve ser feito. Porque às vezes, irmãos, fazer alguma coisa sem saber o que deve ser feito pode agravar a situação, pode piorar a situação. Eu participei uma vez de um curso e dentre as coisas que eram ensinadas ali era primeiros socorros e tal. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse curso é que tem pessoas que sofrem acidente de trânsito, por exemplo. E ali elas sofrem uma lesão, mas o problema maior que aquela lesão depois acaba oferecendo para os médicos não é nem tanto a lesão do momento do acidente, mas é o fato de alguém pegar de qualquer jeito, jogar dentro de um carro de qualquer jeito e sair carregando uma pessoa que tinha uma fratura que, se fosse estabilizada, se viesse alguém dos bombeiros ali, estabilizasse,
colocasse a pessoa da posição correta para ser transportada, às vezes aquela lesão não seria tão grave. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos raciocinar um pouquinho antes de agir. É lógico que às vezes está lá no meio do mato, numa fazenda, não vai ter tempo de esperar um socorro, mas às vezes a gente está aqui na cidade, pode esperar chegar o bombeiro, chegar o socorro correto. Então tudo isso nós precisamos avaliar. Na nossa vida cotidiana, às vezes acontece isso. Às vezes é um pai que precisa falar com o filho, mas não busca direção de Deus, não busca conselho, e às vezes na maneira de falar fere o coração, destrói o relacionamento. Às vezes nós precisamos resolver um problema com alguém, às vezes nós precisamos lidar com uma situação no casamento, e antes de buscar direção de Deus, antes de buscar um conselho, nós agimos e às vezes nós agravamos o problema. Então nós precisamos ter esse discernimento de que é importante agir. Nós devemos agir. A Bíblia não nos ensina a ficarmos paralisados, inertes, mas nós precisamos agir com sabedoria e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E como é que nós podemos alcançar isso? Nós precisamos nos comunicar com Deus. E o fato é que nos momentos de luta, de crise, talvez a última coisa que a gente se lembra, a última coisa que vem no nosso coração, quando tudo dá errado, quando nada que a gente já tentou funciona, aí a gente leva o caso para Deus. Senhor, já tentei de tudo, já fiz um monte de coisa, parece até que deu uma piorada em vez de melhorar. Agora eu trouxe aqui para o Senhor consertar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 16. E eu quero refletir com você um pouquinho sobre a oração. Tiago, capítulo 5, verso 16. Olha o que a Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curadas. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em algumas traduções a Bíblia diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra e nós nos colocamos humildemente na Tua presença, Senhor. Nós nos esvaziamos do conhecimento, nós nos esvaziamos da nossa teologia, daquilo que nós achamos que sabemos, e nós Te pedimos, Senhor, nos ensina. Espírito Santo de Deus, nos instrua. Nós já temos informações demais. Nós vivemos em um mundo que tem informação em tudo quanto é lugar, mas a informação apenas não muda a nossa vida. Nós precisamos da revelação que vem do Teu trono de glória. Nós precisamos da revelação que só o Espírito Santo pode trazer para a nossa vida, e é isso que nós rogamos, é isso que nós suplicamos com humildade na Tua presença. Fala conosco, Senhor, instrui o Teu povo. Nós queremos receber a Tua instrução, a Tua correção, a exortação que vem do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto fala sobre o poder da oração, sobre a eficácia da oração. E eu quero então, com base nesse texto, tirar algumas lições muito preciosas para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. A primeira lição que eu tiro desse texto é que eu e você, nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos ter a disposição de interceder uns pelos outros. O que é um intercessor? O que é interceder?
Interceder é intervir, é interferir em favor de alguém. É pedir, é rogar, é suplicar em favor de alguém. O intercessor é alguém que precisa estar disposto a permanecer, às vezes, no anonimato, a não aparecer. Talvez você já tenha lido, ou pelo menos tenha ouvido, sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro está no capítulo 11 do Evangelho de João. E no verso 3, há uma passagem muito interessante, porque Lázaro estava doente. E as pessoas olhavam para Lázaro e diziam assim: olha, eu acho que está piorando, eu acho que ele não está bem. E muito provavelmente, a Bíblia não nos diz isso, mas muito provavelmente várias pessoas tentaram ajudar. Alguém levou um remédio, alguém levou um remédio caseiro, alguém levou às vezes ali uma comida diferente, com mais substância, porque Lázaro estava doente. As pessoas pensaram em várias maneiras de ajudar. Mas sabe o que realmente fez diferença na vida de Lázaro? O verso 3 do capítulo 11 diz que as irmãs de Lázaro mandaram uma pessoa até Jesus. A Bíblia não nos diz o nome dessa pessoa. A gente não sabe quem é. Mas o fato é que alguém foi até Jesus e levou aquela necessidade. E isso fez a diferença na vida de Lázaro. Porque Jesus ouviu aquele chamado, deu atenção e foi até onde Lázaro estava. E você conhece o milagre da ressurreição. O milagre aconteceu porque alguém cujo nome nós sequer sabemos e talvez nunca saberemos, só lá na glória. Uma pessoa cujo nome é desconhecido, nem é mencionado na Bíblia, foi até Jesus e levou aquela situação até Deus. O Deus feito carne. Irmãos, preste atenção no texto de Tiago. O texto de Tiago diz assim: peçam oração uns aos outros. É isso que o texto fala? Vai lá e pede oração uns para os outros. É isso que o texto fala? Não é. O que o texto nos manda fazer? Orem uns pelos outros. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e refletindo. Talvez você já tenha visto situações de pessoas, ou talvez você já tenha vivido isso na sua própria vida, que você pede oração, e não acontece. Você pede oração e as coisas não mudam. E aí o Espírito Santo me lembrou de um texto que é tão conhecido, que é o texto de Jó. No domingo passado nós ouvimos sobre Jó, que Deus só se manifestou na vida de Jó quando ele parou de argumentar, quando ele parou de se explicar e de expor como é que ele achava que estava certo e os outros estavam errados. E aqui mais uma vez eu quero compartilhar um ensinamento da vida de Jó. Quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando foi que Deus mudou, em outras traduções, a sorte de Jó, que o fez prosperar? Jó, capítulo 42, verso 10. Abra sua Bíblia e lê. Jó 42, verso 10. Quando foi que aquela série de crises, de enfermidade, de perdas na vida de Jó foi revertida? Quando ele intercedeu, quando ele orou pelos seus amigos. Irmãos, o livro de Jó, ele tem hora que ele me deixa até meio desorientado. Eu confesso que é uma das leituras assim que eu pego para ler, ando um pouquinho, paro, leio 3, 4 versículos, paro de novo,
porque é muito profundo. Mas para resumir a história de Jó, Jó foi um homem que foi ferido, que foi atingido, que foi alcançado pela perda dos seus bens, perda da família. Seus filhos foram atingidos, a sua saúde. E ele era um homem que não tinha pecado. A Bíblia diz que ele era um homem reto. Mas os amigos chegam diante de Jó e dizem assim: Jó, rapaz, abra o jogo, você fez alguma coisa errada. Você só pode ter algum pecado para estar sofrendo desse tanto. Então o livro de Jó, ele quebra a nossa lógica de que alguém que está sofrendo necessariamente pecou. E Jesus vem e confirma no Evangelho, quando perguntam daquele cego, quem tinha pecado para aquele homem nascer cego? E Jesus responde que nem ele, nem os pais dele tinham pecado, mas era para a glória de Deus. Irmãos, isso foge um pouco à nossa lógica. O sofrimento para glorificar a Deus, no mundo que a gente vive hoje, a gente não quer sofrer. A gente não quer sofrer nem para glorificar Deus, nem para nada. Mas o fato é que às vezes as lutas, as tempestades, os desertos na nossa vida, não é porque alguém pecou, não é castigo do pecado, mas é para a glória de Deus. E nós às vezes não entendemos isso porque nós não nos comunicamos com Deus. Como Jó, você começa a ler o livro de Jó, aí o amigo de Jó fala, aí Jó fala, aí o outro amigo fala, o outro fala, Jó começa a falar, e são 6 ou 7 capítulos do livro de Jó, Jó falando. De repente Jó para de falar. E aí quando ele para de se argumentar, de se justificar e de argumentar, Deus começa a falar. Deus começa a ministrar no coração de Jó. Mas voltando para o nosso tema aqui, a vida de Jó muda. A bênção vem sobre a vida de Jó quando ele tira o foco daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele havia perdido, e até mesmo das acusações injustas dos seus amigos. Olha, você perdeu seus filhos porque você tem um pecado. Olha, você perdeu os seus bens porque você é pecador. Olha, Deus está castigando alguma coisa errada que você fez. Essas acusações eram injustas. Mas enquanto Jó estava tentando explicar para os seus amigos que aquela acusação era injusta, nada mudou na vida dele. Meu irmão, minha irmã, você está passando por lutas? Alguém que tem te prejudicado, te feito mal, te acusado injustamente? Alguém que você esperava que pudesse te apoiar e te abandonou? Alguém te traiu? Alguém te ofendeu, te magoou? Pare de se vitimizar. Pare de se justificar. Pare de apresentar argumentos que provam que você está certo e a pessoa está errada. Provar por A mais B que você está correto não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a vida de ninguém. Eu dizia que às vezes na nossa vida a gente pede tanta oração e as coisas não acontecem. Talvez a gente devesse começar a orar pelos outros. Talvez a gente devesse começar a interceder pelos outros. Porque a Bíblia nos diz: orem uns pelos outros para serem curados. E eu nunca tinha olhado para esse texto sob esse ângulo, que quando eu oro pelo outro, eu também sou curado. A cura vem sobre a minha vida. Às vezes eu vou orar por alguém, e pode ser que a cura não venha sobre a vida daquela pessoa naquele momento, porque Deus é soberano, Deus age no tempo dele, do jeito dele. Mas quando eu estou orando pelos outros, a minha vida espiritual, as minhas emoções, a minha vida física, a minha família, eu estou sendo curado. Quando eu oro pelo outro, quando eu tiro o foco dos meus problemas, das minhas dores, das ofensas que foram praticadas contra mim, das minhas decepções com o A, o B ou o C, e pego a necessidade do outro e levo diante de Deus.
Isso é muito poderoso, irmãos. Então eu quero desafiar você a ser um intercessor, a cuidar dos seus irmãos, a fortalecer a fé dos seus irmãos. Irmãos, essa é uma característica de um cristão. A característica do cristão é amar o próximo. A característica do cristão é servir o próximo. A característica do cristão é orar, é interceder pelo próximo. O Novo Testamento tem mais de 50 vezes a expressão uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, preferir em honra uns aos outros. Irmão, o foco não é você. O foco da vida cristã não pode ser você. O foco da vida cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é tão sério que, sabe o que Jesus aconselhou para Pedro quando ele se convertesse? Lá em Lucas capítulo 22, verso 32, você vai entender. Pedro já andava com Jesus há mais ou menos uns 3 anos. Já estava próximo de Jesus ser crucificado, e Pedro não tinha se convertido ainda. Então veja bem, uma coisa é ser religioso, uma coisa é estar junto na presença de Deus, na presença de Jesus, junto com aqueles que servem a Cristo. Outra coisa muito diferente é se converter. Em Lucas capítulo 22, verso 32, na parte final, Jesus diz assim, depois de Pedro andar quase 3 anos com ele, assim: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos, cuida dos outros. Essa é a marca de um cristão. Essa é a característica de alguém que se converteu. É tirar o foco de si mesmo. Irmãos, todos nós temos preferências, gostos, ideias, opiniões. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui são inteligentes, têm sabedoria, têm discernimento, têm boas ideias, têm bom gosto. Mas o foco não pode ser a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua preferência. A vida cristã precisa nos levar a uma disposição de olhar para o outro e, dentro do tema que nós estamos pensando aqui hoje, de levar a necessidade do outro à presença de Deus. O segundo ponto que nós aprendemos com esse texto, ou nós aprendemos diante de Deus, é que nós devemos levar as nossas necessidades a Deus, porque Ele nos ouve. O Senhor nos ouve. Olha o que diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, no verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Quando você ora, querido, você não está falando sozinho. Quando você ora, você não está falando com as paredes. Você não precisa se preocupar do que as pessoas vão achar, vão pensar. Às vezes há pessoas que têm um certo receio de orar em voz alta. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou louco. Não tem problema, porque a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Sempre vão achar que alguém que acredita em Deus é louco. Pode ficar tranquilo, você pode orar em voz baixa ou em voz alta. Todo mundo acha que se você acredita em Deus, muita gente, não é todo mundo, mas muita gente vai achar que isso é doido. Então você fica tranquilo. Se você acredita em Deus, vai ter sempre algum para achar que você é maluco. Não se preocupa com isso. Quando a gente resolve servir a Deus, a gente abre mão de querer defender assim a nossa reputação de que a gente é normal, porque a gente fala sozinho. Nós estamos falando sozinho aqui, humanamente falando, mas Deus está ouvindo. Nós estamos falando com o nosso Deus, porque às vezes nós nos derramamos, às vezes choramos, derramamos lágrimas, as pessoas nem sabem do que é, mas o fato é que Deus sabe.
e não é por nossa causa. A Bíblia diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E às vezes nós achamos então que tem que ser a oração daquele super crente, daquela pessoa que não comete nenhum pecado, que é muito sábio, que conhece demais a Bíblia. Esse é o justo porque ele se esforçou, então ele cresceu espiritualmente, e agora ele então foi justificado porque ele é alguém que ora muito, que lê a Bíblia, que faz um monte de coisa boa. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3, no verso 24. A Bíblia diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você somos justos, não é porque nós somos bons, não é por causa do nosso mérito, não é porque a gente faz muita coisa boa. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos dessa glória que vem do trono de Deus. Como é que você pode restabelecer essa glória? Gratuitamente, pela graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, manifestado na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo, é que nos justifica. Não é a sua performance, não é porque você se dedica muito, não é pelas suas boas obras. Então, querido, se você entregou a sua vida a Jesus, você é justo. E há pessoas cujo milagre estão às vezes esperando apenas uma oração sua, mesmo que aquela pessoa nunca saiba, mesmo que o seu nome não apareça, mesmo que você não esteja em evidência. O mais importante é que Deus sabe, Deus está vendo, e Ele recompensa em secreto. Essa pessoa que chega até Jesus, enviada pelas irmãs de Lázaro, lá em João capítulo 11, ele chega até Jesus e diz assim: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Essa pessoa não chega diante de Deus baseada no mérito de Lázaro. Olha, Lázaro é uma pessoa muito boa e agora ele está doente. Essa pessoa não chega até Jesus baseado no mérito dela própria. Olha, Senhor, eu sou uma pessoa muito importante e eu parei o que eu estava fazendo para vir aqui chamar o Senhor. Então o Senhor tem que me atender, porque eu sou importante. Eu não posso ficar aqui muito tempo esperando. Posso pegar fila? Não. A pessoa não chega diante de Jesus baseado no seu próprio mérito ou no mérito daquele em favor de quem ela está pedindo, mas ela chega diante de Jesus baseado no amor de Deus, no amor de Cristo. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E a resposta de Jesus é imediata. Ele diz assim: essa enfermidade não é para a morte. Lázaro até chegou a morrer, mas Jesus ressuscitou. A palavra de Jesus na vida de Lázaro se cumpriu. A partir do momento em que alguém anonimamente chegou diante de Jesus e diz assim: Senhor, alguém que o Senhor ama está precisando. Nós precisamos entender esse princípio tão poderoso, queridos. A base da nossa oração não pode ser a nossa capacidade, não pode ser o fato de que nós somos bons, porque ninguém é bom, só há um bom, que é Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus baseado nos nossos méritos ou no mérito daquele em favor de quem nós estamos pedindo.
fato é que Deus nos ama. O fato é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Romanos capítulo 8 nós aprendemos isso. Todas as coisas conjuntamente concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, nós não levamos as nossas necessidades diante de Deus, porque no fundo, nós temos dúvida. A dúvida entra no nosso coração. Será que Deus me ama? Será que realmente tudo que está acontecendo, todas essas lutas, essas crises, vão no final se revelar, se reverter em bênção, em edificação, em crescimento para a minha vida? Às vezes nós deixamos a dúvida tomar conta do nosso coração. E eu quero dizer uma coisa para você: a oração de um justo, a oração de um crente, a oração de um cristão que entregou a sua vida a Jesus, ela é preciosa para Deus. Ela é muito importante para Deus. Talvez as circunstâncias não indiquem isso. Talvez as circunstâncias estejam tentando convencer você do contrário. Mas as circunstâncias não revelam a verdade. A verdade é revelada por meio da palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 8. E eu quero mostrar para você como a oração dos crentes, a oração daqueles que creem em Jesus, como a oração é importante. Como Deus dá atenção à sua oração e à minha oração. Olha o que a palavra de Deus diz, Apocalipse, capítulo 8. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. A Bíblia diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio um outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Querido, não vai dar tempo para te descrever aqui tudo que está, o contexto inteiro, mas só para você ter uma ideia. O livro de Apocalipse começa nos 3 primeiros capítulos com a revelação. O primeiro capítulo, a revelação do apóstolo João lá na ilha de Patmos. Depois as cartas às igrejas da Ásia. E no capítulo 4 de Apocalipse, o cenário da revelação muda, sai da ilha, sai da terra e vai para o céu. Então, a partir do capítulo 4, a revelação está lá no céu. E quando nós chegamos então no capítulo 5, se encontra o cordeiro, que também é o leão, que é o único que pode abrir o selo, que pode abrir, que pode desatar. Os selos então que nós vamos vendo sendo abertos, na sequência, no capítulo 6, começa então a ser abertos os 7 selos. Então, o contexto em que isso aqui está acontecendo é um contexto em que 2 capítulos antes começam então a serem libertos 4 cavalos, um branco, um preto, um vermelho e um amarelo, e a terra está sendo assolada. A terra está sendo assolada pela guerra, a terra está sendo assolada pela fome, a terra está sendo assolada pela peste. Esse é o contexto. Quando chega no capítulo 8, para tudo. Por que que parou tudo? A terra está um caos, a terra está sendo assolada, mas lá no céu Deus manda parar tudo. Por quê?
porque chegou ao trono de Deus. A oração dos santos. Deus para o céu para ouvir a tua oração, querido. E tem hora que você fica abrindo a sua boca para murmurar, para reclamar. Deus para o céu, Ele para os seus anjos, Ele prepara as trombetas, porque Ele tem resposta para a tua oração. A resposta está pronta, está preparada. Para tudo, prepara a resposta. 7 é o número da perfeição. Ele prepara 7 anjos. Anjo é o espírito ministrador em favor dos crentes. Ele prepara as trombetas para anunciar, para trazer resposta, para trazer palavra, para trazer ministração. E o céu está parado, esperando a tua oração. A oração dos santos sobe com incenso, com cheiro suave diante do trono de Deus. E às vezes nós paramos e gastamos o tempo para maldizer o irmão, para murmurar, para reclamar das circunstâncias, das nossas perdas e das nossas dores. E nós não temos a noção, a dimensão do poder e da eficácia da oração de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu quero desafiar você, querido. Pare de tocar a tua vida com base na imprensa, com base no jornal, nas notícias, nas circunstâncias. Eu nem vou dizer que porque a notícia é fake news, é verdade. Eu não sei, não é a minha especialidade, e nem vem ao caso. Mas tudo que você vê na internet, na TV, nas redes sociais, isso é circunstancial. Isso é algo que está acontecendo aqui nesse mundo. Existe muito mais que você não está enxergando, e que nos é revelado pela palavra de Deus. Eu quero desafiar você a ser um intercessor, a saber que o ouvido de Deus não está fechado, a mão de Deus não está encolhida, como diz lá em Isaías capítulo 59. Deus está atento à sua oração, Deus está atento ao seu clamor, Ele tem resposta para você. Os anjos do Senhor já estão a postos, Ele tem uma palavra para a sua vida. O problema é que às vezes você não para colocar a sua vida diante de Deus. Você quer tocar a sua vida do seu jeito. Você só escuta conselho quando você está de acordo. Você só aceita a palavra de Deus quando você concorda. E quando você age assim, você não está servindo a Deus, você está servindo a si próprio. Porque você faz um filtro com a palavra de Deus. Se você concordar, você põe em prática. Se você não concordar, você larga para lá. Eu quero desafiar você. Talvez haja áreas da sua vida que só vão mudar, que só vão destravar quando você se converter e começar a fortalecer os seus irmãos, como Jesus disse para Pedro. Começar a orar pelos seus irmãos, começar a ministrar uma palavra na vida dos seus irmãos, começar a servir os seus irmãos, começar a ler a Bíblia para os seus irmãos, ouvir a necessidade, fazer uma oração, ser um ombro amigo. Quando você começar a tirar o foco de você mesmo e colocar o foco primeiramente em Deus e depois no teu irmão, no próximo, você vai ver como que a tua vida vai mudar. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, e eu quero convidar a se colocar de pé aqueles que queiram realmente se disponibilizar diante do Senhor. Assim: Senhor, eu quero pôr essa palavra em prática na minha vida. Eu quero ser um canal de intercessão. Eu quero orar pelas necessidades dos meus irmãos. Eu quero ser um canal para que a tua salvação chegue nessa cidade, chegue no meu vizinho, na minha família, chegue nas pessoas. Eu quero, Senhor, eu quero colocar em prática essa palavra, orar uns pelos outros, para ser um canal de transformação. Eu creio que há poder na oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco na tua presença junto com os meus irmãos. E Deus, eu quero declarar, Senhor, juntamente com os meus irmãos, que nós
estamos à sua disposição. Nós nos colocamos, Senhor, como intercessores. Usa a nossa vida, Senhor, dá-nos direção sobre o que nós devemos orar, a quem nós devemos servir por meio da oração, qual é a necessidade, quem é que está à beira da morte espiritual, que precisa de uma oração minha, qual família que está à beira da morte, à beira da destruição, que precisa de uma oração minha. Oh Deus, qual irmão que necessita de uma palavra, de uma oração, de uma intercessão. Senhor, me revela, eu quero ser, e cada um dos meus irmãos que se colocaram de pé aqui, assim também estão dizendo que querem ser um canal de bênção na vida das pessoas. Oh Deus, usa essa igreja, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Opera, Senhor, sinais e maravilhas por meio do teu povo. Senhor, eu declaro sobre a vida do teu povo, os meus irmãos não terão receio, Senhor, de abrir a sua boca e orar por cura, e orar por libertação, e orar, Senhor, por restauração de famílias, onde eles estiverem, Senhor. Oh Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, eles vão abrir a sua boca, eles vão orar e os enfermos serão curados. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que eles dirão uma palavra, ó Pai, e os espíritos malignos serão expelidos. Em nome de Jesus eu profetizo sobre os meus irmãos, que eles vão orar e o céu vai agir, oh Deus, e a realidade vai ser transformada, e um milagre vai acontecer. Oh Deus, que nós possamos ter experiências com o Senhor, que as nossas experiências não sejam apenas, Senhor, humanas, não sejam apenas, Senhor, de prosperidade material, de coisas desse mundo físico que será destruída, Senhor, mas que as nossas experiências sejam cada dia mais intensas com o teu Santo Espírito, com o teu reino. Derrama unção, poder e graça sobre a tua igreja. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Oh Deus, glórias ao teu nome, Senhor. Querido, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus revelada na cruz do Calvário, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, esteja sobre aqueles que estão nos assistindo agora em casa, e estejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e até o momento em que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós vamos reinar com Ele na glória, em nome de Jesus, para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Querido, vá em paz, tenha um domingo abençoado, tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.